Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 33. A religião verdadeira inclui o encher-se do Espírito Santo. É preciso focalizar este aspecto para que se veja num contexto tudo aquilo que é a religião verdadeira. Nós temos falado em cruz. A cruz tem uma haste vertical e um braço horizontal. O vertical é a comunhão pessoal sua com Deus. E o braço horizontal é a sua comunhão com os seus irmãos e com os que não são irmãos, com o seu próximo. Desta forma, nisto se resume a religião verdadeira. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto está a religião verdadeira. Guardar-se incontaminado do mundo e visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Fazer alguma coisa é a prática. Eu tenho dito aqui e em muitos outros lugares onde tenho ido que igreja não é templo, nem organização. Hoje conhece-se a igreja tal, igreja A, igreja B, são as denominações que recebem o nome de igreja. Igreja, no conceito de Deus, são pessoas e não organizações. Nenhuma organização tem o direito de ter o título de igreja diante de Deus, porque igrejas são pessoas. Templo não é igreja. Denominação, organização não é igreja. Igrejas são pessoas. E também nós entendemos a religião não como doutrina, mas é prática. A prática é a religião verdadeira, mas a prática também é o alimento sólido, como está lá em Hebreus, no final do capítulo 5 e capítulo 6. O verdadeiro alimento sólido é a prática das virtudes cristãs, é o amor, é o você fazer alguma coisa pelos seus irmãos. Isto é a religião verdadeira, que tem como base a sua comunhão pessoal com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos enfatizado aqui os vários aspectos relacionados com a religião verdadeira. Uma vida transparente. Em consequência, você abre o seu coração e a sua vida coloca para fora todas as suas falhas, fraquezas e pecados. Desta forma, nós entendemos que a religião verdadeira inclui a transparência de vida, você andando na luz, você andando na verdade, a sua vida sendo conhecida e lida por todos como uma carta aberta. Isto é religião verdadeira. Considera a grandeza de Deus, considera a santificação, considera a pureza, o guardar-se incontaminado do mundo, não ser influenciado pelos princípios que regem o mundo, não pelas aparências. Religião verdadeira não é conhecida e reconhecida pela aparência, mas pelo conteúdo, pelos princípios que as pessoas vivem e não pelos princípios que a igreja prega. Igreja prega, isto é secundário, mas o que a pessoa vive é mais importante. Em relação ao viver, o pregar é mais secundário, porque a doutrina que se prega, a forma como se prega, não é necessariamente o que convence o pecador do seu pecado, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo atua através da vida. O Espírito Santo está residindo nas vidas e não na denominação. O Espírito Santo não reside no templo, nem na organização, na denominação. Ele reside nas pessoas, forma que o Espírito Santo atua no pecador através daquele que é luz. Isto é religião verdadeira, guardar-se incontaminado do mundo e ser um receptáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, está guardado em você, ele está residindo em você, não para ficar trancado, apagado, mas para atuar. Não para ficar triste com os seus pecados, mas para atuar e atuar na vida de outros, para convencê-los de seus pecados, da justiça de Deus, etc., como a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo atua através da prática, através do amor, através de pessoas e não através de doutrinas. É por aí que eu digo que mesmo uma pregação doutrinária errada, não acertada de acordo com a Bíblia, não muito apurada, mesmo assim
dependendo da vida que a pessoa vive, esta palavra pode ter poder. É por isso que nós vemos acontecer, tem acontecido muitas vezes, de pessoas serem usadas por Deus, mesmo sem terem grandes conhecimentos teológicos, enquanto outras pessoas com grandes conhecimentos teológicos não são usadas por Deus e a sua palavra não traz resultados. A explicação está aí, é o poder do Espírito Santo. Eu me lembro que ouvi uma pregação de um grande teólogo, e ele conseguiu fazer uma pregação evangelística, ele estava ali para isso, uma pregação evangelística, sem mencionar o assunto pecado. Eu não sei como se consegue, mas enfim, ele conseguiu fazer uma pregação evangelística sem mencionar o assunto pecado. Em consequência, é evidente que ninguém se decidiu. Mas era um grande teólogo, enquanto irmãozinhos que não têm um grande conhecimento de teologia têm poder, porque o Espírito flui através de suas vidas. Portanto, para deixar bem claro, o Espírito Santo não atua através da doutrina. Não é a doutrina mais certa que vai ter mais poder espiritual, mas é a vida em amor que vai ter poder, a vida em comunhão com Deus, a vida santa, incontaminada do mundo. Esta vida terá poder espiritual, o poder do Espírito Santo. Por falar no Espírito Santo, eu me lembro de um episódio, há poucos dias atrás estava ouvindo uma rádio, um programa de uma determinada igreja, trazia sempre a propaganda da igreja. Eu assistia, eu estava consertando o rádio, mexendo na antena do rádio. Ali, a única emissora evangélica onde eu estava, que pegava, era aquela que transmitia aquele determinado programa daquela igreja. Eu ouvi mais ou menos por 1 hora, 1h30, aquele programa. Não ouvi uma palavra da Bíblia sequer, mas ouvi muita propaganda da igreja, porque a igreja é maravilhosa, que ali Deus faz e acontece, Deus derrama poder, as pessoas são curadas, são libertas. Ali é o trabalho maior, mais maravilhoso de libertação. Para não dizer que a Bíblia não foi citada nesse período inteiro, de 1 hora, 1h30, eu vou dizer que foi citado apenas um caso de alguém que foi curado para consubstanciar o que estava sendo dito a respeito da libertação. O trabalho que se propunha fazer ali era de libertação. E então estava se pregando libertação, pregando a igreja, dizendo que a igreja é mais maravilhosa e botando muito demônio no ar. O demônio falou muito mais do que a Bíblia. Não foi lido um versículo da Bíblia, mas a voz do demônio apareceu no ar aos montes para demonstrar que aquela igreja tem muito poder. E Satanás, aquele demônio, quando se manifestava, dizia que ia embora daquela igreja, porque aquela igreja tinha muita doutrina. Ele ia para outra igreja que não tinha doutrina. Ali tinha muita doutrina, tinha muito fogo. Ele ia para outra igreja que não tinha doutrina. Eu acho que as coisas são bem diferentes. Ali, Satanás está porque ele encontra recepção. Todos gostam de dar o microfone para Satanás falar ali. Mas nas outras igrejas, entre aspas, que não têm doutrina, talvez estejam louvando mais a Deus. Não sei, mas pode até ser que eles estejam mais sinceros com Deus. Agora, naquela ali, por 1h30, usando o rádio, sem transmitir uma palavra de Deus sequer, apenas fazendo propaganda da igreja, eu pergunto, aquilo é doutrina? Aquele é o poder do Espírito Santo? No entanto, Deus usa isso também. O derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos não exige mérito. O Espírito Santo é derramado sobre todos os que têm sede. Os que pedem, é o cumprimento da profecia de Joel 2:28. O derramamento do Espírito Santo sobre todos os que pedem. E a Bíblia é muito clara a esse respeito. E é preciso que nós estejamos atentos para não confundir as coisas. Não confunda mérito com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado com o batismo, com os dons espirituais, sobre todo aquele que pede. Está lá em Isaías que Deus haveria de derramar o Espírito sobre os que tinham sede. Lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos as palavras de João Batista a respeito de Jesus. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
vos batizará com o Espírito Santo. Jesus. E no versículo 22, o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. O Espírito Santo estava derramado sobre Jesus ali, para que, no poder do Espírito Santo, Jesus fizesse a sua obra. Mais adiante, Jesus prometeu derramar esse mesmo Espírito sobre todos os que crescem. Em Atos 1:8 nós lemos: Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo é derramado para testemunho. O poder de Deus é dado para testemunho. Não é para ornamentação da vida espiritual de alguém. A pessoa não é merecedora de crédito e de honra por ter mais dons espirituais que a outra, ou por falar em línguas estranhas mais alto do que a outra. Não é isto. Ou por ter a profecia mais bonita, ou por fazer a maior demonstração de expulsão de demônios. Não é assim. O Espírito Santo é derramado com fim proveitoso para testemunho. Mas se a pessoa não quiser dar testemunho, Deus diz que o Espírito continua derramado porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas essa pessoa vai dar contas a Deus, vai prestar contas diante do Senhor. E a verdade é que é preciso que isto fique claro. Também nós encontramos em Efésios 5:18 o seguinte: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Praticar a religião verdadeira inclui o encher-se do Espírito Santo. Isto é palavra de Deus. Como? Com que consequências? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmo nós conhecemos, hino também, até corinhos, mas um cântico espiritual é um cântico em línguas estranhas que a pessoa não aprendeu. Salmodiando ao Senhor no vosso coração. É aquela velha história do Antigo Testamento: cantai ao Senhor um cântico novo, louvores espontâneos a Deus. Graças a Deus, o Senhor está despertando todo o seu povo. Há um verdadeiro avivamento para o louvor em todas as denominações, em boas e más igrejas, em grupos grandes e pequenos. Não há limitação, não há restrição. O espírito de louvor está sendo derramado generalizadamente, abundantemente, por todos os lados. Isso é uma prova do derramamento do Espírito nos últimos tempos. E mais ainda em Efésios 5:20, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos deixar esta questão dessas consequências, o dar graças em tudo e também o sujeitar-se uns aos outros, para outra ocasião. Mas agora eu queria focalizar que o Espírito Santo é derramado e tem consequências. O Espírito Santo não é derramado para você se sentir bem. O Espírito Santo é derramado para você testemunhar. E de alguma maneira isso vai trazer consequências na sua vida em relação aos outros. O batismo no Espírito Santo é o início, a inauguração, digamos assim, de uma atividade de testemunho. Quando você quer servir a Deus, fazer alguma coisa para Ele, você se coloca disponível diante de Deus e pede que Ele lhe dê o batismo, que Ele lhe batize com o Espírito Santo para testemunho. E as consequências vão aparecer. Salmos, línguas estranhas, oração, ministérios, intercessões, coisas maravilhosas que vão acontecer. Isto jamais quer dizer que essa pessoa vai ser promovida a um estágio mais elevado de espiritualidade. Não é isto, não. Não é nada disto. A santidade, o caminho da consagração e da santificação é outro, que não tem nada a ver com o caminho da unção, do poder do Espírito e dos dons espirituais. A consagração e a santificação visam o fruto do Espírito, você ser semelhante a Jesus. Mas o caminho do poder, da unção, dos dons espirituais, visa o testemunho e a atuação junto aos outros e o poder do Espírito para atuar. Este poder você deve buscar. Você tem buscado este poder? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você tem sido cheio com a unção e o poder do Espírito Santo de Deus?